Sandro, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Se você está ouvindo este canal pela primeira vez, e se você se agradar do conteúdo desta palavra, que tem o poder para, a partir de hoje, transformar, restaurar a sua vida, para que você veja a mudança verdadeira. Se você quiser que Deus cumpra as promessas na sua vida, que sua casa seja edificada e que você receba de Deus todas as bênçãos que Ele prometeu, através de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu convido você a bater nesta porta a partir de agora. Deixe o seu joinha, porque o que você vai ouvir é para os cansados e oprimidos, para os que estão atribulados e abatidos, para os que estão desanimados e sem esperança. Aqui você vai ver a mudança. Sei que você pode estar há muito tempo batendo em alguma porta e não viu a mudança, mas eu convido você agora a inscrever-se e ativar o sininho para todos os dias e todas as vezes que você abrir o YouTube, receber as notificações e para que você ouça Deus falar com você. Amém? Vamos à leitura e vamos ouvir o Mestre falar. Segundo João, capítulo 19, Jesus é humilhado pelos soldados e condenado. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe colocaram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de purpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levado, e levando a coroa de espinhos e roupa de purpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime achei nele. Respondeu-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência
e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. Então disse Pilatos aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles gritaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. A crucificação de Jesus. Então entregou-lhe Pilatos para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gogota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus ao meio. Pilatos escreveu também um título e lhe colocou em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes, dos judeus, a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Também a túnica, porém, tecida toda, de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que disse: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isope, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou
o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que, como ele, foi crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu testemunhou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu, para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Outra vez diz a escritura: verão aquele que trespassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar, onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, colocaram a Jesus. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro. Não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu ao chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Jesus aparece para Maria Madalena. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde esteve o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocar. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe:
Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu o Senhor Jesus e que ele lhe disse estas coisas. Jesus aparece aos discípulos, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e se pôs no meio e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, Jesus lhe mostrou as suas mãos e o lado da lança, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiveres, lhes são retidos. Jesus aparece para Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio aparecer. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, e não colocar a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados e felizes os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A pesca maravilhosa. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Diz-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada pescaram. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam e lhe disseram: Não. Jesus lhe disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Jesus, cingiu-se
com a túnica, porque estava nu. Lançou-se ao mar, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima em pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhes quem era, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A restauração de Pedro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus tornou a perguntar a Pedro outra vez, dizendo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe Simão Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, ter-lhe perguntado se o amava. Disse-lhe Simão: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, Simão, eu te digo, quando eras mais moço, te arrumavas, tu andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará e te levará para onde tu não queres ir. Jesus disse isto significando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostou também sobre o seu peito, e que disse: Senhor, quem é o que vai te trair? Vendo Pedro a ele, disse a Jesus: Senhor, e deste que será feito? Disse-lhe Jesus: Simão, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu agora. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Mas Jesus não falou isso, que ele não morreria. Mas Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testemunha destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas, quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevem a verdade. Amém.